A pergunta é: como a gente faz uma transição de uma igreja baseada numa cultura de consumo, de voluntariado, para uma cultura de discipulado? Não é? Em primeiro lugar, eu entendo que a gente precisa abandonar o projeto imperial das nossas igrejas. Deus não nos chamou para montar um império. Deus nos chamou para fundar uma igreja, plantar o reino de Deus. E o reino de Deus não é feito de voluntários. O reino de Deus é feito de súditos. Súditos são chamados de discípulos. O voluntariado, ele é importante na igreja. Ele tem o seu lugar. Mas quando a igreja é imperiosa, quais são os grandes problemas que a gente tem? E eu conheço alguns irmãos que hoje têm igrejas muito grandes e eles são irmãos fiéis, são pastores de Deus, que estão perdendo suas noites de sono tentando encontrar um meio de como tornar a sua igreja uma igreja de discípulos. Porque percebeu que aquela igreja cresceu e agora ela perdeu aquele feeling inicial, que é o feeling do discipulado, aquele feeling de estar as pessoas ali umas com as outras conversando sobre o Evangelho. Então, quando não é esse o caso, você tem casos hoje em que as igrejas elas adotam a seguinte postura: elas crescem. Tá, vou dar um enredo mais ou menos, veja se vocês concordam com ele, né? Não precisa concordar não, veja se concorda. Elas crescem. Depois que a igreja cresce, fica grande, ela se torna um modelo. Aí ela começa a fazer um monte de conferências de como crescer a igreja, como eles cresceram. Aí vem um monte de pastores doidos para crescer sua igreja, porque eles já aprendem a não amar suas igrejas por causa, né, desses grandes modelos que deram certo. São igrejas que dão certo. Tá certo? Então, essa pessoa, esse pastor chega lá, quando ele chega, a igreja tem uma estrutura, ele fica assim, embasbacado com tudo que ele vê. Ele acha tudo aquilo bonito, tudo incrível. Só que tudo aquilo ali só se sustenta com grana, meus irmãos. Com grana, tem que ter grana. Sem grana você não faz aquilo, tá certo? Aí esse irmãozinho que chega lá, puxa, mas quanta coisa legal. Aí ele vê fumaça, vê luzes, vê tudo. Cara, eu vou fazer a mesma coisa na minha igreja, só que aqui tem uma estrutura gigantesca, é grana demais. Lá o que ele faz? Ele faz o seguinte: pega um monte de papelão, acende aí, põe fogo nesse negócio aí, deixa a fumaça subir, não é? Vira o pastiche, tá entendendo? Pastiche é aquilo que é mal feito e que a pessoa faz porque ela quer reproduzir. Veja como a imitação está presente ali. Ela está imitando, é o pastiche, ela está imitando aquele modelo, porque ela não pode fazer aquilo. E se hoje nós tivéssemos igrejas que crescessem, numericamente falando, eu estou dizendo numericamente falando, mas os pastores começassem a ir nessas igrejas, dissessem: eu quero descobrir como que essa igreja cresceu. E quando ele vai nessa igreja, poxa, olha só o que esses irmãos fazem. É um rapazinho lá tocando violão, a igreja está cantando, eles têm discipulado, as coisas estão... Isso aqui eu posso fazer, eu não preciso de grana para isso tudo. Eu posso fazer isso aqui, exatamente como está sendo feito aqui, sem precisar disso aqui, ó. Então, o que aconteceria se a gente, em vez de pensar em uma igreja de 5.000, pensar em várias igrejas de 500? O que seria se a gente pensasse não na quantidade imperiosa, mas na qualidade das nossas relações com as pessoas, em formar discípulos? Eu acho que isso exige da gente o custo do discipulado. Por que a gente fala do custo do discipulado, José? Porque enquanto as pessoas não entenderem que o custo significa uma igreja que ela vai fazer as coisas mais simples, a gente não entende isso. A gente não quer, porque a gente quer a coisa, não é, o mais incrível possível. E qual é o nosso grande argumento? Para Deus é o melhor. Então vamos fazer o nosso melhor. Só que nem sempre o melhor é a quantidade de coisas que a gente está fazendo. Às vezes menos é mais, menos é até mais requintado, menos é até... Quando você tem menos, você tem mais vida, você tem muito mais presença ali. Eu entendo que uma cultura de discipulado, ela surge numa igreja quando, em primeiro lugar, ela abandona a perspectiva de que as estruturas, elas devem ser servidas pelos membros da igreja, e elas invertem e botam as estruturas para servirem os membros da igreja. Então, é mais ou menos aquilo que os autores do livro do Trelice a Videira, o Tony Payne e o Colin Marshall, eles defendem ali,
com relação às estruturas da igreja. As estruturas são importantes, mas elas não devem ser mais importantes do que a videira. Então o que a gente tem que se preocupar em cuidar? Porque adianta a gente fazer uma igreja linda, maravilhosa, tem tudo do bom e do melhor ali, mas as pessoas não conhecem o Evangelho, ninguém está conhecendo no todo. Você não está batalhando para que as pessoas entrem em relação, para que elas melhorem do ponto de vista do estudo das Escrituras, para que elas conheçam mais a Escritura. Se você não está fazendo isso, qual é a vantagem de você botar toda uma estrutura, construir uma estrutura para que as pessoas possam servir aquela estrutura? Então, me parece que a gente inverte as coisas. Nada contra a estrutura, desde que a estrutura sirva à igreja e não a igreja sirva à estrutura. Em terceiro lugar, a cultura do discipulado, ela é desenvolvida quando o pastor da igreja compra. Esquece. Ele é a pessoa admirável na igreja. Um pastor que não quer ser admirável, então você não é do ramo, meu irmão. Se você quer ser pastor, mas não quer ser modelo para os fiéis, esquece, você está no ramo errado. Ser modelo para os fiéis é o custo do pastor. Ser modelo significa que ele vai ser custoso, vai ser moído pelo Senhor, vai ser trabalhado por Deus, vai doer, vai acabar fácil essa dor? Não. Vai durar a vida toda? Eu acho que sim. Mas é isso que Deus quer que a gente faça. E quando a gente faz isso, eu entendo que as pessoas elas começam a imitar os seus líderes. Então, por onde as pessoas vão, José, imitar os seus líderes? Quando elas olharem para os objetos de desejo dos seus líderes, o que eles mais desejam? Se eles querem grana, não fique triste nem desapontado se os jovens da sua igreja só querem grana. Se o pastor da igreja só quer fama, sucesso, fique assustado porque os jovens da igreja só querem sucesso, fama. Os nossos jovens e a nossa igreja vai desejar o que a gente deseja. Por isso, a pergunta para o pastor não é se ele quer ser um bom pastor. A pergunta é se ele deseja Jesus o suficiente para ser pastor. Porque é esse desejo que vai torná-lo admirável entre os fiéis.